Glória a Deus, queridos, a gente está muito feliz com tudo que Deus está fazendo. Pastor Cadu já falou aqui, nós estamos nas terças-feiras, aí recebemos várias pessoas que ministraram o nosso coração, pessoas que lançaram uma palavra de Deus para nós e ativou as nossas vidas. E nós queremos continuar nessa pegada, queremos continuar lançando uma palavra que vai gerar fé no seu coração, e a partir daí, você colocando essa palavra em prática, você vai passar a se apossar de tudo aquilo que Deus, Ele já liberou sobre a sua vida. Deus já liberou. Aqui tem filhos e filhas de Deus, amém? Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Agora, como filhos de Deus, filhos amados de Deus, alguém aqui quer agradar a Deus? Amém? Alguém quer agradar a Deus? Nós queremos agradar a Deus. Esse é o nosso desejo. Agora a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu vou agradar a Deus, pastor? Eu então tenho que agir em fé. Agora, a palavra fé, ela faz uma tremenda diferença. Por quê? Porque se eu não tiver fé, se eu não colocar, se eu não exercer essa fé, tudo que não provém de fé, não vem de Deus, diz a palavra. Nós temos que agir em fé em toda e qualquer situação. E essa palavrinha pequena, fé, mas que gera algo extraordinário, que faz algo sobrenatural na minha e na sua vida, ela é tão importante, porque se eu e você tivermos fé, como diz a palavra de Deus, do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a este monte: lança-te daqui e vai para o mar, e assim se fará conforme a nossa palavra. Pastor, mas é difícil acreditar nisso? Queridos, palavra de Deus, nós estamos sendo desafiados no texto de Romanos 10:17, que fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu e você vamos exercer a fé quando essa palavra deixar de simplesmente estar escrita aqui na Bíblia, mas ela se tornar prática em nossa vida, se tornar prática no nosso cotidiano. Eu vou agir em fé em toda e qualquer situação. Está difícil? O vento está soprando? As lutas estão vindo? Eu estou passando pela prova no vale, no deserto, estou com a doença, estou passando dificuldade financeira. Deus, Ele está comigo, eu estou vendo e movendo no sobrenatural. Nós vemos aqui, o Leleco teve aqui, ele falou de Moisés. Quando ele falou de Moisés, ele falou que quando Moisés já nasceu, já havia uma palavra sobre a vida dele. E a parteira que tinha recebido uma ordem ali do rei, do faraó, para poder matar as crianças, quando ela toma Moisés, não vou fazer isso de maneira alguma, porque o Espírito de Deus já estava ali agindo, e no tempo certo, Deus cumpre a promessa na vida daquele homem. É verdade que, como Moisés, eu e você também, tentamos agir antes do tempo, tentamos fazer conforme a nossa força, o nosso entendimento, conforme o nosso jeitinho. Nós temos o famoso jeitinho brasileiro, mas agir em fé é diferente de tudo isso. Agir em fé é crer numa palavra que ainda não aconteceu, mas em convicção, em certeza, eu já vou e tomo posse disso, me aposso pelos olhos da fé, eu já então vivo como isso já tenha acontecido. Então é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Marcos 11:23, só um versículo, 11:23, nós vamos comentar um pouco sobre crescer na fé. Como que eu vou crescer? Tem como crescer na fé? Pastor Cadu falou de livros aqui, nós temos sido muito abençoados por esses livros. Esse que o pastor falou aqui, outros livros que nós temos lido, realmente o pastor Cadu virou essa chave aqui na nossa vida, ele nos despertou para essa área da leitura, e nós temos aprendido com grandes homens, aprendido com Bill Johnson, aprendido com Michael Bico, aprendido com Bill Hybels, que também é um excelente pastor, pregador da palavra de Deus, escritor, e temos crescido a cada dia mais através das leituras. Mas a palavra de Deus também, Jesus, ele treinou 12, Jesus ensinou
12 pessoas e falou para esses 12 também ensinar a outros. Então nós aprendemos com outras pessoas. Nós crescemos quando então nós olhamos para a vida de outras pessoas. Só que eu e você também temos que construir a nossa história. O que eu vou deixar para essa geração? Que testemunho eu tenho da minha vida, de uma vida de fé? O que eu estou fazendo para que essa palavra se torne real na minha vida? Eu posso aprender com grandes homens? Sim. Lendo hoje um livro, né, do Randy Clark, que o pastor foi lá conhecer ele. O Randy Clark falou que há 20 anos atrás, mais ou menos, ele muito tradicional, muito ainda, né, sem conhecer algumas palavras de conhecimento, sem saber o que era isso, mas algumas pessoas começaram a falar sobre palavra de conhecimento para ele, e ele ficou preocupado quando ele recebeu a primeira palavra de conhecimento. Ele falou: e aí, eu libero ou não libero? Libero ou não libero? O que eu faço? E agora? E se der errado? Como é que vai ficar a minha reputação na frente da igreja? E ele ficou naquele dilema de se libera ou não libera, se fala ou não se fala. E ele segurou, ficou meio receoso ali naquele primeiro momento. Mas ele continuou perseguindo isso, continuou aprendendo, lendo, ouvindo outras pessoas. E ele num congresso com 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Deus pegou ele de jeito. Deu uma palavra para ele, num congresso com 8.000 pessoas, e ele, que todo tradicional, com medo de passar vergonha na frente do povo, ele de repente cai, pregando a palavra de Deus, ele cai assim, atrás assim, do projetor, assim, ele cai sozinho, no Espírito, ele cai, e ali, ele tem uma palavra de Deus, e muitos poderiam falar: e aí, poxa vida, esse cara está passando vergonha, um pastor, né, caiu, e aí como é que vai ficar? Queridos, esse homem tem sido usado por Deus hoje grandemente, ele tem treinado pessoas no mundo todo, um apóstolo que Deus levantou para marcar uma geração. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a nossa reputação. Porque eu aprendi assim, eu fui ensinado assim, eu sempre fiz assim, e eu não quero sair, né, desse jeitinho, porque você sabe, né? Queridos, o pastor falou domingo aqui sobre a liberdade, sobre vivermos com um espírito livre. Nós somos livres, só que muitas das vezes nós temos medo de andar nessa liberdade que Cristo conquistou por cada um de nós. E a palavra fala em Marcos 11, 23, fala assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. 22, né? Aí o 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. É uma palavra desafiante. Por quê? Porque ela me desafia também. Ela não só desafia você, porque ela me desafia a andar realmente vivendo por essa palavra, agindo em fé em toda e em qualquer situação, quando nós olhamos e não conseguimos ver aquilo que nós gostaríamos de ver. Mas o texto de Hebreus 11, ele vai falar que a fé é uma certeza. Mas certeza de quê? Daquilo que eu ainda não estou vendo, mas eu já me aposto dela, eu já vivo ela hoje. Por isso, eu e você precisamos agradar a Deus. De que maneira? Agindo em fé. Quando a gente olha para a história de grandes homens na palavra de Deus, nós olhamos para Josué e Calebe, que foram dos 12 que foram espiar aquela terra a primeira vez, e eles ainda mais novo, eles, quando receberam ali o relato daqueles 10 que olharam para aquela situação e perceberam a mesma visão que Josué e Calebe tiveram da terra, realmente a terra é boa, realmente a terra mana leite e mel. Os 12 viram isso, que a terra era boa, mas 10 falaram: mas não tem como nós subirmos e possuir aquela terra, não tem como. Ao contrário dos 10, Josué e Calebe disse: subamos e possuamos. Subir e possuir
algo pela fé, mesmo que lá tivesse muralhas, mesmo que lá tivesse gigantes, mesmo que lá tivesse ali situações que eram contrárias aos olhos deles, eles entenderam que Deus tinha prometido aquela terra. Mas demorou, passou 40 anos na vida desses dois homens, mas ele e a geração deles entraram naquela terra, a geração deles pisou naquela terra, e eles mesmos puderam lá na frente, depois de 40 anos, que eles tiveram esse entendimento de Deus, eles falam, o nosso vigor é o mesmo de 40 anos atrás. Eu estou com vigor de jovem ainda. Já estavam lá na casa dos 80 anos, mas o espírito deles era um espírito jovem, um espírito que Deus realmente tinha prometido e ia cumprir na vida deles. E mais do que isso, Josué, depois de servir 40 anos ao lado de Moisés, ele não só pisa na terra, como ele é responsável por poder, a partir de então, ser o líder daquela geração inteira que possuiu aquela terra. Ele foi usado para poder então atravessar o Jordão e junto ali possuir a terra que Deus tinha prometido para eles. Deus tem promessa para você. Eu comecei perguntando se aqui tem filhos, se aqui tem filhas de Deus. Por que filhos e filhas de Deus? Porque a herança, a promessa é para os filhos. A herança é para você, é para mim. Agora, como que eu vou ativar isso? Como que eu vou viver isso na prática? Através da fé. As pessoas vão olhar e vão falar, mas pastor, isso é loucura. Realmente, é loucura. Mas Deus, Ele está confundindo a cabeça dessas pessoas que se acham sábios, que se julgam sábias. Deus confunde realmente com aqueles improváveis, e dos improváveis Deus levanta então e faz surgir uma nova geração, uma geração de conquistadores, de pessoas ousadas. Deus está levantando uma geração, esses meninos, que nós temos aprendido com eles. Por quê? Porque eles são ousados, ousados. E muitas das vezes a gente olha e vê eles na casa de Deus com ousadia, entrando na presença de Deus, e a gente fica olhando, e aí como é que vai ser? Queridos, eles estão na casa do Pai deles. Na casa do Pai eu tenho total liberdade, eu sou filho. O filho tem acesso às coisas de Deus. Então, olhando para essa palavrinha, que faz toda a diferença, essa palavra fé, nós vimos que a fé, ela é algo gerado através da palavra. Mas que palavra? A palavra que sai da boca de Deus. A fé é gerada em mim e no seu coração através da palavra, mas da palavra que sai de Deus. Então ela nos alcança e de nós então ela é liberada. Nós achamos que a fé é assim, não, eu tenho que ter fé para me pedir alguma coisa a Deus e Ele me fazer alguma coisa. Eu tenho que ter fé para eu pedir e Deus me responder. Queridos, a fé, ela vem para agir em nós e através de nós. Muitas das vezes Deus não ouve a nossa oração, porque a nossa oração é egoísta. A nossa oração, ela é centrada em nós mesmos. A nossa oração é para gastar naquilo que nos dá prazer, satisfação. Agora, quando ela está alinhada a um plano de Deus, quando ela realmente se alinha, Deus então, Ele libera. Ele faz isso. Ele tem feito isso. Nós temos visto a ação de Deus. Deus, Ele nos dá esse poder para remover as montanhas. Quais montanhas, pastor? Queridos, eu poderia dar uma oportunidade aqui. E você poderia dar um testemunho. Tenho certeza que você tem vencido muitos obstáculos, muitas montanhas. As montanhas que têm se apresentado diante de você. As montanhas, uma delas, já foi falado aqui, do medo. Quantas pessoas têm medo? Quantas pessoas tímidas não assumem aquilo que Deus
Ele quer que elas possam então assumir e deixam de experimentar o sobrenatural, a ação de Deus. Eu falei de algo do Randy Clark. Muitas das vezes, Deus, Ele quer trazer uma palavra de conhecimento, Deus, Ele quer liberar uma palavra, Deus quer nos usar para poder liberar uma palavra, mas nós estamos mais preocupados com a nossa reputação, porque isso é mais importante. Ficamos preocupados demais em andar em regras, e isso muitas das vezes nos atrapalha. A fé, ela produz, ela tem o poder de produzir e gerar gerações. Ué, como é que é isso, pastor? A fé tem poder de produzir e gerar gerações? Tem. O primeiro homem que a Bíblia destaca, que agiu em fé, foi Abraão. Abraão, ele ouviu Deus, e ele agiu em fé. O texto de Hebreus 11, depois você pode ler em casa, Hebreus 11, o capítulo todo lá, você vai ler lá os heróis da fé. Então ele vai falar que Sara, ela passou a ser uma mãe de multidões, ela se tornou uma mãe de multidão, mesmo avançada em idade. Ué, mas ela só teve um filho? Às vezes a promessa de Deus se cumprindo na minha e na sua vida, aos olhos naturais, parece que não vai dar muita coisa, parece que, poxa vida, mas um filho, um filho que a partir desse, Deus então abençoou todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, através de uma pessoa. Poxa vida, mas ela não podia ter filhos, estava idosa já. Mas é aí que entra a operação de Deus. É verdade que em algum determinado momento, como eu falei de Moisés, Sara e Abraão também tentaram dar o jeitinho. A gente tenta. Eles tentaram também fazer conforme a vontade deles. Mas ainda não era o momento. Não era desse jeito que Deus queria cumprir. Deus tinha liberado uma palavra para eles, e Deus é fiel para cumprir a palavra. Quando Ele libera, Ele cumpre a promessa. Ele cumpre, queridos. Certa feita eu recebi uma palavra de uma pessoa que falou que eu ia ter um filho. E logo depois a Isabelle ficou grávida. E veio uma filha. Falei, rapaz, esse profeta errou. Esse profeta errou. E tudo, é profeta meia boca. E eu tinha recebido uma palavra, há muitos anos atrás, que eu ia ter um filho. E a Júlia cresceu e cresceu. E a Júlia estava com 9 para 10 anos, eu e a minha esposa conversando. Nós falamos, nós não vamos ter mais filho. Não vamos ter mais filho, vamos ter uma filha só. A gente vai se dedicar, a educar ela, ensinar ela nos caminhos do Senhor, investir na educação dela, e nós vamos ficar por aí. Ela queria que eu tivesse feito vasectomia, e eu queria que ela fizesse a ligadura. É aquela disputa, que acontece ali entre o casal, Aí a gente estava no meio daquela conversa, ela passou por uma outra cirurgia, num outro procedimento que ela precisou fazer, e depois dessa cirurgia, ela estava tomando um anticoncepcional, mas ela parou de tomar um anticoncepcional, e de repente um dia, aconteceu, e veio o Lucas. Aí veio o Lucas. Quando nós fomos descobrir, na verdade, nós fomos lembrar daquele dia, ela já estava com 4 meses de gravidez. Quando nós fomos descobrir o Lucas, ela já estava, por que a minha menstruação não vem, ela já estava de 4 meses. E veio o Lucas. Aí eu lembrei daquela palavra lá atrás. Falei, rapaz, eu recebi. Não entendi, é verdade. Até zombei do profeta. É verdade. Mas se cumpriu. Hoje eu tenho um filho. Tenho um casal abençoado. E Deus, Ele vai fazendo isso. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer abençoar vidas. A fé também, querido, ela nos leva a uma prática. Só que
no meio da prática, eu e você precisamos sacrificar. O que é o sacrificar no nosso entendimento hoje? Mortificar a minha e a sua carne. Nós precisamos. No entendimento medieval, ou até hoje, em muitas pessoas, em algumas religiões, o sacrifício, ele é entendido de outra forma. Mas o sacrifício que eu e você precisamos entender é mortificar a nossa carne. Quando eu mortifico a minha carne, quando eu ando em espírito, quando eu sou guiado pelo espírito, quando eu sou envolvido todos os dias por esse espírito, eu sou conduzido por ele, eu vivo sendo conduzido por ele em todo o tempo, eu estou mortificando a minha carne e deixando ele conduzir os meus passos, ele então ser a minha direção, eu passo então a agradar o Senhor. Porque a nossa carne, vamos falar a verdade, ela só quer pecar, ela quer pecar, todos os dias, mas eu tenho que esmagar ela. O apóstolo Paulo fala que ele chegava, a esmurrar o próprio corpo. Nós temos que mortificar essa vontade, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele quer nos ensinar. O pastor falou de algo aqui que eu e você precisamos ter esse entendimento na área financeira, por exemplo. O pastor Cadu falou, quando eu e você achamos que o dinheiro é o principal, é o essencial, está acima, ele se tornou um Deus, e isso bagunça a vida totalmente. Quantas pessoas, quantos cristãos hoje, quantos crentes dentro da igreja hoje com a vida financeira totalmente bagunçada, totalmente. Por quê? Porque colocam o dinheiro antes de Deus, e a vida financeira vira uma bagunça, nós precisamos, mas a fé continuando, a fé, ela confia em Deus, a fé, ela enxerga o invisível, a fé, ela traz o futuro para o presente, a fé, ela abençoa gerações, a fé, ela traz uma consciência que eu e você somos filhos de Deus, a fé celebra antes de acontecer. Nós já festejamos, já celebramos antes de acontecer. Por quê? Porque eu já creio, eu já me aposto disso, eu já tomei posse, então eu já celebro em Deus, eu já me alegro em Deus. É desse jeito que acontece quando eu e você exercemos a fé, praticamos a fé. A fé, ela tem esse poder de acreditar em um futuro hoje, no presente. Mas eu não estou vendo. Como é que eu vou sair dessa situação, pastor? Isso aí que é agora o nosso grande desafio, de eu e você colocarmos a palavra em prática. Pastor Savinho falou aqui, que ele citou o exemplo de Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas, é aquele cara que andou sobre as águas. E talvez os outros discípulos olharam e falaram assim, mas você afundou, Pedro. Mas eu fui o único que andei. Eu posso até ter afundado num determinado momento, mas eu fui o único que andei sobre as águas, além de Jesus. Eu fui o único que tive coragem, exerci a minha fé. Quando Jesus vem, ele vai. É verdade que, num determinado momento, ele olhou para as ondas, para o vento, como eu e você fazemos. Nós até começamos a andar no sobrenatural, começamos a andar sobre as águas. Deus nos chama e a gente começa a nos mover no sobrenatural, mas de repente, eu olho para as circunstâncias. As circunstâncias nos tiram os olhos do Senhor. Elas nos trazem notícias que chegam, pessoas tentando de forma negativa nos afastar do propósito de Deus, e isso então vai fazer com que eu e você venhamos a afundar,
a naufragar. Mas, graças a Deus, que Deus, Ele estende a mão e vai lá e nos coloca de novo andando sobre as águas, porque Pedro voltou andando também, né, junto com Jesus ali, né? Mas ele voltou para o barco, eles entraram no barco ali novamente. Graças a Deus por isso, porque é verdade que eu e você, quando olhamos para a circunstância, nós começamos a afundar, mas aí Deus, Ele vai lá e nos tira. A fé também, ela derruba muralhas. Ué, pastor, fé derruba muralha, não é canhão que derruba muralha, não, não, querido, é fé. Para o mundo natural, era um canhão que derrubava a muralha. Para o mundo natural. Agora, compreender as coisas loucas de Deus, a loucura de Deus, é marchar. Então, na volta final, liberar o grito da vitória ali, e Deus então fazer com que as muralhas venham ao chão. Muralhas têm se colocado na sua frente? Você tem olhado o tamanho dessas muralhas? Você tem olhado o tamanho do gigante? Ou você tem falado como Davi? Você vem contra mim com espada e escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem que vai vencer essa batalha? Nós precisamos aprender a usar as armas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ele tem colocado as armas na minha e nas suas mãos. Mas a arma do cristão, ela não é uma arma carnal, uma arma terrena. Nós travamos as batalhas no campo espiritual. E ali nós vencemos. Ali então nós nos apossamos. A fé também. É verdade que o primeiro estágio da fé é para a salvação. Mas o pastor Cadu já pregou aqui outras vezes. Ela não é só para isso. Né? Jesus não morreu só para nos salvar, né? Mas Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. É verdade que se eu tiver fé, eu serei salvo, mas esse é o primeiro nível da fé. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Nós, através da fé, se eu e você crermos, nós somos salvos. Mas esse é só o primeiro nível de uma fé. Deus, Ele quer nos levar a um segundo estágio, ou talvez um terceiro. O segundo estágio é quando eu e você passamos então, através do relacionamento, no cotidiano, no dia a dia, lá na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde a gente está. A gente então separa um tempo para relacionar com Deus, intimidade com Deus, falar com Deus. E nessa intimidade, a minha fé, ela é gerada, e eu então olho a circunstância e falo: não, eu já tomei posse. Hoje eu já tomei posse. Deus, Ele falou comigo aqui agora. Eu estava conversando com o Senhor e Ele gerou isso no meu coração, e eu já vou agir dessa forma. Esse é o segundo nível, que é gerado através de um relacionamento. Agora nós falamos de palavra de conhecimento, palavras de sabedoria, o Shaw Books, né, o livro, nós temos os 2 livros, já lemos, aprendemos, é um manual na verdade, toda hora você tem que voltar lá e aprender de novo, voltar lá e aprender de novo. São manuais, esses livros são manuais na verdade, não são livros para se ler uma vez só, são livros para, né, de cabeceira mesmo, para você em todo momento aprender com eles. Então a palavra de conhecimento, de sabedoria, a palavra que Deus quer liberar, dons que Deus quer destravar, realmente ela é gerada em um terceiro nível de fé. Um terceiro nível. Quando eu e você exercemos realmente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Colocamos em prática aquilo que Deus nos chamou para viver. A prática vai fazer toda a diferença. Então, no primeiro nível, eu e você estamos salvos. No segundo nível, nós temos um relacionamento com Deus, passamos a ter esse relacionamento com Deus. Mas Deus, Ele quer nos levar ao terceiro. É ali
que então, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos então marcar gerações. Nós não vamos ficar só lendo o livro desses homens, mas nós vamos ser como esses homens. Nós não vamos ficar só lendo os livros deles. É verdade que nós aprendemos com eles, são professores nossos, mas nós também vamos marcar gerações, nós também vamos ter a nossa história. Eu vou poder testemunhar dos feitos do Senhor, porque Deus, Ele é presente comigo, Deus está comigo em todo tempo, Deus, Ele está agindo através da minha fé ativada, no nome de Jesus. Então, queridos, vamos para a palavra de Deus, vamos para o relacionamento de Deus, vamos batalhar todos os dias, vamos lutar, não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos nos parar diante dos medos, da tentativa do inimigo de trazer incredulidade, não. Paulo diz, em Romanos 14, 23, a parte B, aquilo que eu falei no início, que tudo, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Você pode repetir isso? Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo, de novo, que não provém da fé é pecado. Queridos, tudo. Por quê? Porque se eu ando duvidoso, eu não sei, eu acho que eu fico, não sei, eu estou ainda. A dúvida, ela arrebenta com a gente. A dúvida, ela nos tira realmente de alcançar um nível maior de intimidade com Deus. A dúvida, ela realmente derruba a pessoa. Jovem, por exemplo, quando vai prestar vestibular, fica uma dúvida, né? Que curso fazer? Qual curso eu vou fazer? Fica aquela grande dúvida. Agora, quando esse jovem e essa jovem tem intimidade com Deus e ora, quando ele sabe ouvir Deus, ele aprendeu a ouvir Deus, ele tem convicção, ele sabe aquilo que Deus realmente chamou ele para fazer. Ele não está indo para uma profissão simplesmente para ficar rico, para ser bem sucedido. Ele está indo para uma profissão porque entende que é um chamado de Deus. Deus, Ele chama pessoas. Pastor, mas eu quero fazer medicina. Queridos, quantos cristãos que entenderam o chamado de Deus para a área da medicina estão servindo nos campos de refugiados, estão em países vivendo em guerra, estão em locais que ninguém quer ir. Eu mesmo tive um primo, eu tenho um primo, que assim que ele se formou como médico, ele foi para a Amazônia e ficou lá no meio da mata, servindo ali por mais de 2 anos, de graça, trabalhando ali com pessoas que ninguém queria, que ninguém dava nada por elas. É verdade que muitas igrejas têm missões ali, com os ribeirinhos, inclusive a igreja metodista, nós temos ali barco hospital, nos ribeirinhos, mas se eu vou só para ganhar dinheiro, só para ganhar fama, sucesso, 30 mil, 40, 50 mil por mês, 100 mil, tem médico aqui na nossa cidade ganhando isso. E você vai lá com uma pessoa para fazer uma consulta, fala que não tem dinheiro, ele não atende. 250, 300 reais uma consulta. O dinheiro virou o Deus dele. Virou o Deus dele. Ele não é médico, porque a medicina, quando a pessoa faz o voto ali, ela não pode negar atendimento a ninguém. Mas o Deus dele se tornou o dinheiro. O dinheiro subiu na cabeça. Então, queridos, nós precisamos agir em fé. A fé, ela é algo que faz com que eu e você entendamos a nossa identidade. Eu sou filho, você é filho, você é filha.
eu tenho uma identidade. E através dessa identidade eu já sei de tudo que Deus tem para mim. Eu já vivo isso hoje. Pastor, mas as coisas estão difíceis. Toma posse daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Viva isso hoje. Que Deus possa realmente liberar sobre nós e nós possamos carregar, viver por esse entendimento todos os dias. Através de quê? Através da palavra de Deus. Deus, Ele libera os decretos dEle. Ele libera a ação manifesta dEle através da palavra. É a palavra de Deus. Por isso, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero te desafiar a dar um passo de fé. Pastor, o que eles vão pensar de mim? Não preocupa com isso não, querido. Eu quero te desafiar a olhar para essa situação aí que talvez aos olhos humanos parece impossível. Aos olhos humanos eu já tentei todos os recursos, mas agora eu quero te chamar aqui para experimentar a ação de um Deus extraordinário, a ação de um Deus que muda toda a história, um Deus que age com poder e graça, que entra na sua situação, que entra na nossa vida e muda o curso da nossa vida. Vem aqui e apresente diante de Deus, apresente a sua causa diante do Senhor, entrega para Ele a sua causa, e Ele então, Ele vai agir através de você, em você e através de você. Vem para cá, pode vir para cá. Eu sei que nós temos, queridos, situações das mais diversas, eu sei. Deus já tem liberado aqui sobre nós alguns entendimentos. Às vezes, numa palavra de conhecimento, numa palavra de sabedoria, Deus, no momento que nós estamos ministrando aqui, no momento que nós estamos pregando, Deus traz uma dor em alguma parte do corpo. E essa dor em alguma parte do corpo, ela sinaliza alguma coisa. Talvez eu não tinha essa dor, mas quando eu comecei a pregar, essa dor, ela surgiu. Então, há pouco tempo nós estamos aprendendo agora que quando isso acontece, nós precisamos aqui diante da comunidade, diante da igreja, liberar, porque ao orarmos para essas pessoas, Deus, Ele então vai trazer uma cura, Deus então vai trazer aqui a ação manifesta dEle. Tem alguém aqui sentindo dor no joelho, queridos? Tem alguém aqui sentindo dor no joelho? Alguma dor no joelho? Na articulação aqui do joelho? Se tiver alguém sentindo alguma dor no joelho, se tiver alguém aqui, se essa palavra faz sentido para você, alguma dor no joelho, nós vamos orar pela sua vida e Deus vai liberar a cura dele agora, né, sobre você. Pai, em nome de Jesus, Deus, a tua palavra gerou fé no nosso coração, mas nós queremos, ó Deus, caminhar num nível de intimidade maior. Nós queremos, ó Deus, colocá-la em prática. E quando surgir as situações, quando surgir os problemas, quando surgir os gigantes, as muralhas diante de nós, será o momento de nós então, ó Deus, agirmos e vivermos pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas. Aqui estão pessoas que creem na tua palavra, mas que, mesmo crendo, gigantes têm se apresentado, fortalezas, medos, impedimentos, circunstâncias têm se apresentado. Mas nós conhecemos um Deus maior do que todas essas coisas. Nós servimos um Deus do sobrenatural, um Deus que faz muito mais do que nós estamos pedindo, um Deus que nos surpreende,
Pai, surpreende os teus filhos e as tuas filhas agora. Deus, em nome de Jesus, eles agora já vão sair daqui, ó Deus, cantando o hino da vitória. Eles já vão sair daqui, ó Deus, apossados, ó Deus, desta palavra, vivendo a realidade dela, porque a tua palavra é viva. A tua palavra, ela gera essa fé, e nós queremos andar e viver nela. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo como filhos e filhas de Deus, filhos e filhas que têm direito a tudo aquilo que Jesus já levou, enfermidade, Jesus já levou o cansaço, o castigo que estava sobre nós, as pisaduras dele, através dela eu e você somos sarados. Então eu e você estamos livres para viver uma vida abundante, uma vida de vitória na presença do Senhor, uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Nós, ó Deus, confiamos e entregamos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Creia, querido, e você vai testemunhar que foi a mão de Deus que agiu a seu favor. Deus liberou. Pode dar um abraço no seu irmão, pode dar um beijo nele, pode dar um beijo nela. Deus, Ele está gerando, Ele está ativando em nós, Ele está levantando essa geração que vai andar, vai se mover e viver sendo guiada por Ele, pelo Espírito dEle em todo o tempo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.